Muito bem. Vocês vão estar observando. Então, continuando a gravação, né, agora com a função cosseno, a gente fez uma aula sobre função seno e, para não ficar muito longa, eu resolvi dividir e fazer em duas. Agora a gente vai falar da função cosseno, então. Ela tem a mesma relação, né, que a gente já conversou anteriormente. Eu tenho dois conjuntos reais, e ele diz o seguinte, que a definição da função cosseno na trigonometria é uma função real de variáveis reais que associa a cada número real x, né, o valor real cosseno de x. Então, se eu tenho o valor de x, eu aplico uma função de cosseno, eu tenho cosseno de x1, né? Eu tenho um x1 aqui, apliquei a função cosseno de x, cosseno de x1. Π sobre 2, de novo 90 graus, eu aplico o cosseno de 90 e vou lá e descubro que o cosseno de 90 é zero, tá? Então, função cosseno vai ser bem parecida com a nossa função seno, nesse sentido de estrutura de função, tá? Os valores das tabelas também vão estar associados com aquilo que a gente fez anteriormente. Eu só vou eliminar aqui, de novo, os valores decimais, que a gente viu que a gente vai usar só lá no gráfico. Então, da mesma maneira, eu vou reescrever com vocês aqui, e no gráfico eu vou mostrar os valores. Então, a gente começa aqui com 0 graus, tá? E aí, π sobre 6, 180 sobre 6, 30 graus. Então, a gente tem 30 graus aqui. Π sobre 4, 45, 180 dividido por 4. Π sobre 3, 60 graus, 180 dividido por 3, ok? Então, a gente já tinha comentado isso anteriormente, aqueles que perderam o vídeo, está aqui. Isso representa para a gente o primeiro quadrante. Agora, vamos observar esses valores lá no primeiro quadrante, né? Então, agora, primeiro quadrante, vamos lá para o gráfico. Vamos mudar de cor aqui, para facilitar. Então, vamos lá. 30 graus. Está aqui o valor correspondente a 30 graus. Eixo dos cossenos é a minha horizontal, né? Chamado eixo do x. Também é o eixo das abscissas. 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, meio, né? Que é exatamente os valores que nós estamos aqui. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, tá? Está no primeiro quadrante, todos são positivos. Então, a gente já viu aqui, π sobre 2 é 90, então está sobre o eixo. Agora, vamos rever isso. Seno de 90, o 90 graus está aqui, ó. Então, ele tinha uma altura, a altura de 1, lembra? O raio é 1. Então, o seno é 1, mas o cosseno é 0, porque ele está sobre o eixo y, logo ele está na origem. E na origem, o cosseno é 0, tá bom? Só para relembrando isso também. Então, tá aqui, cosseno é 0, e o seno que a gente tinha visto anteriormente é 1. A gente pulou o 0 aqui, mas o 0 também está nesse mesmo princípio, né? 0 está aqui, ele não tem altura, então tem seno 0. Mas como ele tem a distância da origem até aqui a circunferência, isso quer dizer que vale 1 de raio. Então, o cosseno vale 1, tá bom? Que são aqueles intervalos que a gente falou na aula passada. Bom, continuando, os outros ângulos que nós temos, então, π sobre 3, 60, vezes 2, 120, né? Uma maneira prática de você fazer o ângulo quando ele está em radiano, para você saber ele em graus, facilitar a sua visualização. Π sobre 4 é 45, vezes 3, 135. E π sobre 6 é 30 vezes 5, 150. Ok? Então,
aqui a gente tem os elementos do segundo quadrante. Vou marcar aqui. Esse é o nosso segundo quadrante. Qual é a característica do segundo quadrante? De novo, esses ângulos estão relacionados a 30, 45 e 60. Só que agora, como eles estão no segundo quadrante, eles estão negativos. Olha, seno, primeiro quadrante positivo, segundo positivo. No cosseno, não. O primeiro quadrante, sim, é positivo para todos, mas o segundo quadrante, ele está negativo. Vamos visualizar lá. Olha só onde está o meu 120. Ele está do lado esquerdo da origem, então todos os valores à esquerda são negativos. 135, que corresponde ao 45, e 150 corresponde ao valor de 30. Então, os valores aqui são correspondentes, mas com sinal contrário. Tá? Então, primeiro quadrante positivo, segundo negativo para o cosseno. Vamos continuar. A gente tem lá o π, que é 180, né? Então, vamos lembrar que π está do lado esquerdo da origem. Então, vamos mostrar também. Então, π está aqui, que é o meu 180. Ele está do lado esquerdo, então ele tem cosseno menos 1, porque o raio é 1. Então, cosseno é menos 1. Não tem altura, seno 0. Tá ok? Vamos voltar aqui no nosso quadro. Π sobre 6, 30 vezes 7, 210. Π sobre 4, 45 vezes 5, 225. E π sobre 3, 60 vezes 4, 240. E aí a gente tem agora o terceiro quadrante, tá? Tá aqui, bonitinho para vocês. Facilitar para vocês depois. Opa. Então, igual que é desnecessário. Terceiro quadrante. E a característica do terceiro quadrante para cosseno? Vamos lá ver. Terceiro quadrante cosseno continua sendo negativo, ó. 210 corresponde a 30, 220 corresponde, perdão, 225 corresponde a 45 e 240 corresponde a 60. Então, as medidas são as mesmas, só que ele está aqui no cosseno negativo. Né? Então, vamos no quadro aqui, olha, cossenos negativos. 3π sobre 2, lembrando que π sobre 2 é 90, né? Deixa eu colocar aqui o grau, que não coloquei. Então, 3 vezes 90, 270. Bom, vamos para o quarto quadrante, π sobre... Desculpa. Π sobre 3, 60 vezes 5, 300. Π sobre 4, 45 vezes 7, 315. E π sobre 6, 30 vezes 11, nosso 330. Agora a gente tem aqui o nosso quadro do quarto quadrante. Ok? Vamos lá, marcar aqui quarto quadrante. Aproveitando aqui já 360, vamos deixar registrado. Vamos lá observar agora. Quarto quadrante. O que acontece com o 30? O 30 está aqui, positivo. O 330 é 30. O 315 é 45, positivo. O 300 corresponde ao 60, positivo. Então, o primeiro e quarto quadrantes, eles são positivos. Ó, valores positivos. Primeiro e quarto. Segundo e terceiro quadrantes são negativos. A gente consegue observar aqui graficamente. Tudo bem? Voltando agora de como essa função gera a curva, então a gente vai ver assim, onde está o primeiro quadrante? Ó, agora eu vou fazer diferente daquela aula passada. O primeiro quadrante está aqui,
Vamos fechar aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou ficar bravo com a minha esposa. Ela ligou o liquidificador agora, meu Deus. Bem na hora da aula. Vamos lá. Esse é o primeiro quadrante. Tá? Vamos trocar de cor aqui. O segundo quadrante vai de 90, vou pegar aqui, até 180. O terceiro quadrante, eu estou gravando tamanho do liquidificador. Desculpa, gente. Só para avisar lá. Terceiro quadrante vai de π até 270. Tá? E o último quadrante, o quarto quadrante, 270 até o 360 aqui. Qual é a característica do sinal? Positivo no primeiro, negativo no segundo e volta a ser positivo. Então, essa é a característica da curva dos cossenos. Tá? O intervalo, a gente tem aqui que vai de 0 até 2π, né? De 0 a 360. Então, esse é o intervalo. Se a gente for observar graficamente como isso se comporta, olha só. Vai ser aqui, olha. Deixa eu pegar aqui o marcador. Olha, ele desce mais um pouco, começa a subir, subiu 2π. Então, esse pedaço aqui corresponde a essa curva de cima. Então, é esse pedaço que vai se repetir infinitamente à direita, com ângulos maiores que 360, e vai se repetir também infinitamente à esquerda, quando os ângulos forem menores que zero, né? Que forem negativos. Tá? Então, essa é a característica da função cosseno. Então, a gente conseguiu observar graficamente tanto seno como cosseno. Vou aproveitar aqui, só rever lá nosso gráfico do seno, tá bom? Só para relembrar. Eu não dividi em quadrantes aqui, vou dividir também só para vocês visualizarem. A gente sabe que foi na aula anterior, mas só para vocês visualizarem como se comporta cada trecho, né? E aí vocês têm registrado da aula anterior e agora tem registrado dessa aula aqui também, tá? Então, esse pedaço, essa curva aqui, é exatamente esse pedacinho que também se repete infinitamente para valores maiores que 360 e menores que zero, que são os negativos, tá bom? Então, essa foi a nossa função cosseno agora. Então, nós tivemos uma aula de seno, uma aula de cosseno. Espero que vocês tenham gostado e vamos para uma próxima, tá bom? Até mais.